No dia 19 de abril de 2024, tivemos a primeira edição do VBHC Dragons Grant of the Americas, em Montreal, no Canadá. E como parte do VBHC Dragons Grant Internacional, do VBHC Center Europe, lançado em 2018 sob liderança do professor Fred Van Enenam. O Brasil esteve muito bem representado nesta primeira edição, com 6 dos 9 indicados ao prêmio, e mais ainda, com os 2 ganhadores do Dragons Grant e Endorsement do Brasil. De um lado, a Nefroclínicas, com quem eu tenho o prazer de conversar hoje, com a presença do Dr. Estevão de Andrade, com uma linha de cuidado e um modelo completo de tratamento conservador para pacientes com doença renal crônica, e o Hospital Cristóvão da Gama, com uma linha de cuidado em endometriose. Os 2 ganhadores do Dragons Grant das Américas também tiveram o privilégio de participar da versão internacional realizada na Holanda, em Amerongen. E hoje eu tenho o privilégio, então, de ter aqui o Dr. Estevão de Andrade, médico, que é diretor de Relações com o Mercado e líder de VBHC na Nefroclínicas. Ele vai nos contar um pouco dessa exitosa trajetória de implementação de VBHC, que culminou no prêmio, e o impacto desse reconhecimento internacional. Estevão, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, ainda nesse clima de comemoração, né? Por esse reconhecimento que a gente recebeu e que a gente deve muito ao seu incentivo, né? Mas é um prazer. Excelente. E para nós é um orgulho ver o Brasil também representado, Estevão. Que E para bom. começar a entrevista, eu vou pedir para que você conte para os nossos ouvintes um pouco deste modelo, uma breve descrição do que é esse modelo inovador e baseado em valor que vocês implementaram aí na Nefroclínicas. Márcia, a doença renal crônica ela é muito mais prevalente do que a gente imagina, né? E hoje tem uma estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia que 10% da população brasileira esteja acometida em algum grau de doença renal. As principais causas são a diabetes e a hipertensão, daí a gente pode ver a abrangência disso. Mas os modelos atuais, eles privilegiam o fim da linha, só é a hemodiálise, né? Então a gente tem no Brasil uma expansão muito grande, uma presença muito grande de clínicas de hemodiálise, tanto no SUS quanto na saúde privada. O que a Nefroclínicas fez foi propor um modelo onde a gente conseguisse evitar a progressão da doença renal crônica e evitar que o paciente, então, fosse já encaminhado para fim de linha de tratamento, como é a hemodiálise. Então, o que a gente tem hoje é uma linha de cuidado onde a gente trata do paciente nos estágios iniciais da perda de função renal, evitando a progressão da doença e, em caso de evolução para terapia dialítica, que a gente possa, né, manejar esse paciente para terapias mais custo-efetivas. Excelente. E que resultados vocês já têm hoje que podem compartilhar conosco? Perfeito. Baseado ali, inspirado nos standard sets da ASHON, e existe um específico para doença renal crônica, nós começamos a entender que o que a gente precisava medir, de fato, né, aquilo que apresentaria, agregaria valor para o nosso paciente, eram a redução de progressão da doença, a maior incentivo para terapias custo-efetivas e, no caso nosso, a diálise peritoneal, né, o encaminhamento para transplante e alguns outros indicadores, como são indicados lá e diversos deles. Então, o que a gente hoje tem de resultado, Márcia? Hoje a gente tem uma linha de cuidado que consegue, de fato, entregar redução de progressão de doença. Então, os nossos pacientes, eles demoram, enquanto no mercado aí, um paciente que não está numa linha de cuidado coordenada, pode, em poucos meses, entrar em terapia dialítica, os nossos pacientes conseguem se manter estáveis por um ano e meio, às vezes até estacionar num grau de doença renal antes da terapia dialítica e, quando entram em terapia, porque estão gerenciados e coordenados junto com o nosso time multidisciplinar, nós conseguimos favorecer com que a grande maioria entre em diálise peritoneal. Então, hoje a gente tem, percentualmente, provavelmente a maior carteira de pacientes em diálise peritoneal do Brasil. Enquanto aí no serviço público e privado, em média,
se faz diálise peritoneal em 5% dos pacientes, na nossa carteira a gente consegue obter números de até 74% de pacientes em diálise peritoneal. Além do transplante, né, enquanto aí também no mercado cerca de 20% dos pacientes, menos 18, são efetivamente listados para transplante, no nosso grupo a gente tem mais de 40% dos pacientes listados para transplante, ou seja, estão mais aptos e prontos para serem transplantados, seguindo a lista nacional, né? Perfeito. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que você ouviu dos membros do júri lá em Uhum. Montreal. Como essa iniciativa gera valor de fato para as pessoas que são atendidas, no programa? Inclusive, né, Márcia, é uma experiência espetacular essa, né? Porque ter a oportunidade de ser arguído, né, nos instiga, né, nos deixa até com mais vontade, né, de apresentar mesmo, efetivamente, números, dados e, enfim, o nosso trabalho. E é um aprendizado a cada pergunta que os juízes nos fazem. Então, é, entendendo que a doença renal crônica hoje é uma doença de impacto populacional, né, pela prevalência dela, né, é, é importante que a gente avalie, então, como isso impacta positivamente o paciente, como que o cuidado da saúde renal pode impactar positivamente a vida do paciente, né? E é isso que a nossa linha de cuidado se propõe a fazer. Então, hoje, a gente tem muito claro que o gerenciamento do paciente, né, reduz o número de intervenções, sejam aquelas mal indicadas, né, por desperdício de recursos, né, ou por uma atenção descoordenada, seja por perda de janelas de oportunidade. Então, o nosso paciente, porque está numa linha de cuidado integrada e gerenciada, não perde as janelas de oportunidade que os outros perdem. Para a gente ter uma ideia, a maioria dos pacientes é diagnosticado ainda numa situação de urgência e emergência, numa descompensação, onde ele vai ao pronto-socorro e ali ele descobre que tem uma doença renal já em grau avançado de acometimento. E frequentemente sai dali já dialisando, com acesso vascular temporário, etc. Isso tudo expolia muito o paciente, né? Isso é, acaba acometendo o paciente ali né, por intervenções que são feitas assim de emergência, né? E o expõe a situações de maior risco. Quando eu gerencio esse paciente, ele já está vinculado comigo na minha carteira, eu consigo, além de manejar a doença renal dele, né, fazer com que esse trajeto dele seja muito mais suave. E durante esse período de gerenciamento, ele vai sendo, por exemplo, no nosso caso, acompanhado por uma psicóloga, que vai entendendo com ele ali qual é o caminho que ele deseja seguir, né? Se ele está preparado, por exemplo, para a terapia dialítica, qual que vai ser a modalidade mais adequada para ele, se ele está preparado para uma diálise peritoneal, se ele prefere a hemodiálise, se ele está entendendo o que que é essa preparação, o acesso vascular que vai ser feito, né? É, discute com ele o transplante. Frequentemente, né, a gente perde também a oportunidade de fazer transplante até antes da terapia dialítica, porque essa abordagem não é feita. Então, nessa conversa, né, feita junto com o paciente e com calma, com tempo, né, porque ele está ali sendo acompanhado, a gente consegue entender mais a expectativa do paciente e da família, porque frequentemente a família também é envolvida no cuidado a partir do momento que ele passa a depender de uma terapia, de uma máquina, alguma coisa assim. Então, e no fim das contas, priorizando a peritoneal, nós entendemos que a gente consegue entregar também para esse paciente uma experiência de vida melhor, Márcia, porque a terapia hemodialítica, que é a convencional, a mais feita no Brasil, ela cria no paciente a ideia de que ele depende de uma máquina para viver. E ele frequentemente tem medo de se afastar do serviço, da clínica. Ele não viaja, e realmente, efetivamente, não pode, né? Ele não viaja, ele não vai para um sítio, ele não convive com a família nos momentos de comemoração e etc., porque ele quer estar perto da clínica, ele depende dela para viver. Se ele vai para a terapia dialítica peritoneal, ele ganha uma liberdade que ele não teria, né? Ele pode
fazer suas pequenas viagens, ele pode estar junto da sua família em outros momentos, porque ele carrega consigo todo o equipamento e ele é treinado para isso, né? Para poder fazer sua terapia dialítica, ele continua tomando água, ele continua urinando, coisas que o paciente que faz a hemodiálise não consegue. Então, essas são algumas, talvez, das entregas que a gente pode dar em termos de experiência do paciente. Excelente, Estevão. Eu acho que você tocou em dois pontos muito importantes que eu quero reforçar. Primeiro é a decisão compartilhada, né? Essa é a famosa decisão compartilhada, é quando você traz as opções terapêuticas e discute com o paciente e com a família e ele participa de fato da decisão, né? E o segundo é o quanto que esta decisão impacta na qualidade de vida dessas pessoas. Então, são pontos muito importantes realmente. Então, do lado do paciente, eu entendi. Do lado do time clínico, porque uma jornada longa como essa demanda um engajamento não só nas primeiras etapas do atendimento, mas ao longo de um ciclo completo de cuidado. E aí eu queria ouvir como tem sido esse engajamento do time clínico, o que que vocês têm feito para reforçar esse engajamento ao longo de um ciclo completo de cuidado. Essa é uma talvez das etapas mais difíceis, né, Márcia? Acho que todas são bem complexas, mas o envolvimento do time clínico é fundamental. A gente tem, por um lado, uma metodologia de governança clínica bastante robusta. Então, principalmente quando a gente fala do corpo clínico médico, né, é importante que o corpo médico seja envolvido e se sinta responsável pelas entregas. Então, a gente tem reuniões semanais com o time médico para apresentar resultados, né? E para que o médico entenda que quanto melhores os resultados nós, o corpo assistencial inteiro, entregar, maior é o reconhecimento, né? E esse time passa a ser um time de referência na especialidade onde ele atua. Para o time assistencial em geral, Márcia, a gente percebeu que era muito importante que eles se envolvessem com essa percepção do paciente de cuidado. Então, a nossa assistente social e a nossa psicóloga, elas frequentemente estão reunidas com o time técnico de enfermagem, por exemplo, dando notícias sobre os pacientes, como eles estão, o que que eles estão achando da linha de cuidado. E é interessante que o envolvimento desse time assistencial começa a ser como que de família. Eles começam a participar do dia a dia dos pacientes e a gente vê, por exemplo, né, numa situação específica, como que impacta muito o nosso time assistencial a notícia, por exemplo, do falecimento de um paciente. A gente vê que, de fato, o corpo de profissionais de saúde, ele se ressente toda vez da notícia do falecimento de um paciente. De verdade. Por quê? Porque o envolvimento deles com o dia a dia do paciente, com o bem-estar deles é muito grande. Eles têm notícias, né? Se o paciente internou, não internou. A gente leva isso, inclusive, para o técnico de enfermagem, que lá dentro da clínica opera a máquina. Ele sabe que aquele paciente dele, o paciente fulano de tal, ou a senhora fulano de tal, não foram hoje porque estão internados. Eles recebem a notícia. Falam, olha, dona fulana não veio hoje porque ela se internou. E esse técnico passa a pedir notícias, né? Ah, como é que tá a dona fulana? Ela melhorou? Ela vai voltar? A gente sente que eles começam a se sentir parte da família desse paciente, né? Então, participam das comemorações, fazem os aniversários dos pacientes dentro da clínica. Então, a gente percebeu que, além de dar informação, né, e aí para o corpo médico, principalmente de resultado clínico, eles queriam participar do dia a dia dos pacientes. Então, é um trabalho grande que a enfermeira navegadora faz, a psicóloga faz e a assistente social fazem, que é de dar feedback para a equipe assistencial. Olha, o Uhum. seu paciente hoje está assim, né? Principalmente nos eventos mais significativos, é claro, né? Mas de participar e sentir que o que eles entregam, o paciente também percebe, né? Perfeito. Então, eu gosto muito de uma frase da professora Elizabeth Teisberg, quando ela fala que VBHC é um novo modelo de relacionamento. E é Perfeito. exatamente isso que você traduziu aí. Então, são Uhum. vários os desafios, né, Estevão? Muitos. Quais você diria que são os principais que vocês enfrentaram? Porque é um modelo que rompe com o fee for service, né? Com o Uhum. modelo tradicional que a gente está habituado a ver. Quais foram os principais desafios que você pode elencar para a gente? Mas, além do desafio em si, né, de implementar,
né, da implementação, e isso é um cuidado de todo dia, né? Ela não é, você não começa um dia e as coisas andam por inércia automaticamente, né? É um esforço de todo dia que é compensado, né, e recompensado com os resultados. Então, essas dificuldades a gente trata dentro de casa, entre nós, no time clínico, etc. Mas talvez a maior dificuldade foi apresentar para o mercado o modelo e discutir com o mercado, primeiro, né, quais as vantagens do modelo e, posteriormente, entender quais seriam os modelos de remuneração. Essa talvez seja ainda uma barreira para a gente, ou talvez das maiores barreiras que a gente tem para enfrentar. O mercado pede esses modelos, ele deseja esse modelo, né? Quando a gente apresenta os resultados, né, e o que a linha faz em termos de entrega de desfechos, o mercado acolhe isso, e aí eu estou falando principalmente de operadoras de plano de saúde, mas na hora que a gente propõe a mudança, a gente sente que ainda existe uma trava do medo, uma trava do desconhecido, e algumas vezes da desconfiança, e a gente não consegue, e é uma coisa que nós temos aprendido, a gente não consegue implementar modelos de saúde baseado em valor se não for na confiança, e é nessas operadoras que a gente tem conseguido, operadoras que confiam na nossa entrega, elas têm topado o modelo, elas aceitam, né, e acordam conosco modelos de remuneração diferentes desses habituais. E nestes contextos a gente consegue porque a gente tem que trocar informação o tempo todo, né? A gente não vai apresentar resultados de primeira linha o tempo todo. A gente tem meses de resultados positivos, outros meses de resultado nem tão positivos assim, e os ajustes na linha de cuidado são necessários o tempo inteiro. Por isso que a operadora tem que estar muito confiante, né? E essa relação aberta de transparência com o prestador é importante, sabendo que nós estamos sempre procurando o melhor resultado. Então, eu diria, Márcia, que a barreira a ser rompida é a da desconfiança, principalmente de quem paga, porque eles também estão muito pressionados. Não tem margem para erro, né? O operador hoje não tem uma margem para perda, né? Eles já estão esgotados em termos de pagamento. Então, talvez seja essa a barreira mais difícil, e esse é um dos meus papéis dentro do grupo, né? É estar à frente, discutindo com os parceiros e criando essa relação de confiança para dizer o seguinte: olha, nós vamos entregar juntos e vão precisar ser feitos ajustes, né? Nem sempre o primeiro modelo negociado é o melhor, né? A gente já mudou, então a gente tem uma parceria com uma operadora grande, já há 4 anos, e a gente já mudou esse modelo umas 3 vezes porque ele foi sendo ajustado à medida que o tempo foi passando e de mão dupla, uma via de mão dupla, tanto por solicitação nossa quanto pela própria operadora. Se não tiver esse caminho, esse caminho aberto de diálogo, Márcia, eu acho muito difícil, sabe? Para a gente tem sido muito gratificante. Perfeito. E aí tem dois pontos que eu queria explorar um pouco mais. Primeiro, dizer que, novamente, você trouxe conceitos muito importantes, né? O conceito da iteratividade. A gente precisa de múltiplos ciclos de melhoria. Ninguém vai fazer um modelo perfeito, né? A gente precisa fazer melhor e ir aprimorando ao longo do tempo. Então, iteratividade é um conceito muito importante. Mas eu queria também que você falasse um pouco dessa proposta de equiparar os preços, né, das terapias, porque eu acho que isso é um ponto muito forte, foi muito valorizado pelos membros do júri Uhum. também, porque eu deixo de influenciar a escolha desta ou daquela terapia com base na remuneração e dizer assim, não, vamos usar o conhecimento técnico. E lembrando que um outro princípio que você trouxe é a questão do convencimento pelos dados. Então, obviamente que quando eu sento para conversar com o operador, eu preciso ter dados para mostrar, né? Então, acho que a interatividade, os dados, mas também ousar em trazer modelos que façam com que a decisão, a tomada de decisão por esta ou por aquela terapia esteja simplesmente baseado na pertinência e no que é melhor para o paciente, né? Queria que você falasse um pouco desse modelo. A gente trabalha com a ideia do incentivo, né, Márcia? Assim, a gente precisa dos incentivos corretos para chegar onde a gente quer chegar, né? E a gente concorda, né? Eu sou médico, você também, a gente sabe, a gente concorda que às vezes é muito difícil para o médico, num primeiro momento, ser colocado, né, diante de uma necessidade que muitas das vezes ele não sente que parte dele, né? Então,
essa questão da negociação, a área mais comercial dos modelos, frequentemente está distante da prática do médico. E ele quer ter a liberdade para fazer a sua indicação clínica. E, de fato, colocá-lo diante de discussões que são eminentemente comerciais é muito desgastante, né? Então, o que que a gente entendeu logo de início? Olha, o meu médico precisa de ter a liberdade e a tranquilidade de que a gente, como instituição, dá a ele a liberdade de trabalhar com a melhor terapia que ele entender, né? Baseado em protocolos, nós temos todos os protocolos institucionais desenhados, né? Atualizados constantemente. O médico é treinado nesses protocolos e ele tem liberdade para agir dentro desses protocolos. Então, a preocupação comercial já deixa de existir na hora que eu digo para ele o seguinte: olha, a remuneração não influencia mais a sua decisão. Então, o que que a gente fez com essa grande operadora? Podemos negociar o mesmo valor, a mesma remuneração para qualquer uma das terapias, independente se é a técnica A, se é a técnica B, se é a terapia mais cara, se é a mais barata, se eu vou ter que fazer 5 sessões por semana, se eu vou fazer 3, se eu vou fazer 10, se eu vou fazer sessões extra, eu vou tirar este contexto, essa preocupação do contexto assistencial. E eu vou deixá-la exclusivamente para o âmbito comercial na hora que eu entro num valor ali equilibrado, né, entre essas terapias. E hoje, nesse nosso modelo, nós recebemos o mesmo valor para qualquer terapia que vai ser feita. Então, a indicação médica ela já não é mais influenciada pelo valor financeiro, mas ele vai fazer aquela indicação simplesmente baseada na melhor evidência, né? Isso é importante porque é a questão dos incentivos, né? Então, eu incentivo a melhor prática e eu tiro do médico essa preocupação que frequentemente acontece, né, de que a terapia A é mais rentável, a terapia B é menos rentável, né? Então, acho que esse foi um ganho para todos nós, né? A gente se atém à discussão eminentemente clínica da melhor indicação, né? E frequentemente, quando a gente quer discutir alguma exceção com o médico, ela é baseada em evidência, né? Então, a gente, por outro lado, a operadora tendo essa confiança, ela também entende que uma solicitação, vamos dizer assim, entre aspas, excepcional, ela é feita baseada em evidência, na melhor evidência, e isso é discutido entre as partes, né? Então, Perfeito. tem sido uma experiência muito gratificante também, porque a gente tem um corpo clínico, médico mais engajado e mais satisfeito com o que faz, né? Perfeito. Eu acho que essa é, vontade de experimentar novos modelos é fundamental para o sucesso de vocês. E como se escala? Quais são os planos de vocês para escalar esse modelo? Eu não sei quantas unidades, talvez você possa contar para a gente quantas Uhum, unidades já existem da uhum. Nefroclínicas, mas como que você já está em todas as unidades e como vocês pensam em escalar ainda mais esse modelo? Interessante. Hoje nós temos 10 unidades, estamos abrindo a 10ª unidade no Brasil, né? Nós já estamos em 13 hospitais, porque é isso, a gente está no ambiente ambulatorial e também no ambiente hospitalar, fechando a linha de cuidado, né? Até pelo transplante, né? Então é importante para a gente estar dentro dos serviços transplantadores. Então, a escalabilidade é difícil e foi uma provocação da doutora Elizabeth Teisberg, né, lá em Montreal, nos dizendo que nós saímos do volume para o valor e agora é hora de sair do valor para volume, né? Ela nos instigando à escalabilidade, né? Escalar esse modelo, Márcia, ele não é tão difícil se eu penso no modelo propriamente dito, mas ele passa a ter um pouco mais de complexidade dentro dos contextos regionais. Então, para nós foi interessante, né? Como, por exemplo, em Belo Horizonte, onde é a primeira clínica, a gente teve um pouco mais, entre aspas, né? De facilidade, dentro de todos os desafios que a gente colocou, mas como que a gente conseguiu manejar melhor a ideia entre os próprios médicos, né, o convencimento dos médicos de que isso era vantajoso para todas as partes, mas como que isso muda, por exemplo, quando a gente vai para uma praça como Brasília, onde a cultura local é diferente, né? Onde os métodos utilizados são outros e os concorrentes caminham para um outro lado. O que que a gente tem feito para poder escalar o modelo? Primeiro, é uma interação frequente e constante com as operadoras, né? Apresentando isso
principalmente para as grandes operadoras, os grandes grupos de planos de saúde que têm carteiras de beneficiários muito grandes e que veem nisso uma possibilidade de fato real de redução de sinistralidade, porque é isso que o nosso modelo entrega no fim das contas para a operadora. A gente entrega os melhores desfechos, reduzindo a sinistralidade das operadoras. Então, para as grandes operadoras, isso é necessário e é com elas que a gente tem conversado muito, né? Nos aproximando delas. E, por outro lado, investindo muito em educação, criando dentro das localidades onde a gente está um ecossistema colaborativo, um ecossistema mais receptivo à ideia da linha de cuidado. Então, a gente faz os nossos eventos, que a gente chama de nefrocardiometabólicos. Os eventos são onde a gente convida nefrologistas, cardiologistas, endocrinologistas e começa a criar uma cultura de cuidado. Então, a gente já fez alguns desses eventos em Belo Horizonte, já fizemos 2 ou 3 em Brasília, fizemos alguns no Rio de Janeiro, praças onde a gente está, talvez, atuando de maneira mais intensa. E nesses eventos a gente convida profissionais da equipe multidisciplinar, profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, além dos médicos que eu citei, para criar uma cultura de cuidado diferenciado. E esses profissionais vão sendo agregados ao time Nefroclínicas. Então a gente começa a criar uma ideia e a compartilhar com aquele corpo de médicos e profissionais de saúde daquele local, né, compartilhar com eles a ideia de que o cuidado gerenciado traz resultados melhores. Mas, enfim, isso só vai ser feito a partir do momento que as operadoras também se sintam confortáveis, né, em tomar parte dessa, vamos dizer assim, desse grande desafio. Então, para escalar, eu acho que, mais uma vez, a gente volta na confiança, né? Então, ambas as partes, prestador, corpo assistencial e operadoras, precisam de confiar. E é claro que a gente não começa fazendo um modelo desse com 1 milhão, 2 milhões de pacientes, né? A gente começa fazendo com carteiras talvez mais críticas, né? E aí a gente vai evoluindo, e eu sempre proponho isso para as operadoras. Vamos começar em pilotos, né? Vamos começar, às vezes, no modelo de contrato mais tradicional, e à medida que a gente for compartilhando de lado a lado resultados, nós vamos também, dentro daquele contexto, escalando, ampliando o modelo. Perfeito. E conta um pouco para os nossos ouvintes como Uhum. foi participar do Dragons Grant. E qual foi o impacto para vocês? Ajudou nessa estratégia de vocês de criar awareness e de alguma maneira, sentirem que houve um benefício da participação, no Dragons? Márcia, a experiência do Dragons eu acho que é uma experiência transformadora. A gente vê, apesar de tudo que nós estamos falando aqui, a hora que a gente vai para um evento de altíssima qualidade, né, com referências internacionais em saúde baseada em valor, a gente vê que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? E isso é legal, né? Eu gosto de... valor não é um assunto que tem um fim em si mesmo, né? O valor de saúde é uma maneira de olhar para o cuidado, né, e com todas as ferramentas que a gente pode agregar. E no Congresso, no Summit das Américas, foi um momento assim de estar em contato, né, com as pessoas que estão pensando então nesses novos modelos, nas novas ferramentas, nas novas maneiras de cuidar do paciente, com o olhar de valor, né, com o olhar para o valor em saúde. Por um lado a gente volta super animado e por outro também é, assim, angustiado por ver que a gente tenta, né, assim, a gente ainda tem aqui no Brasil um contexto, né, para mudança ainda muito grande. A gente ainda precisa investir muito e ter muita energia para mudar aqui no Brasil, mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? E eu acho que para nós foi importante, para o grupo Nefroclínicas, né? E como tem sido agora, participando da mentoria com você. Tem sido para nós assim um momento de reenergizar, um momento para a gente se é, conscientizar mais ainda e ganhar mais força para continuar mudando, né? O reconhecimento traz uma energia nova para a nossa equipe e estar posto, né, diante de novos desafios é importante para o grupo, né? Entender que a gente não terminou,
e entender que tem muita coisa ainda por fazer é instigante, né? É motivador para um grupo que já comprou a ideia do valor, né? Então, a gente sabe que a gente, isso é que é o bonito do valor em saúde, ele não tem um fim, né? Ele não tem uma linha de chegada definida, né? A gente tem várias etapas, várias linhas de chegada colocadas à frente. Então, e fez a gente olhar para dentro e perceber que a gente ainda tem muitas oportunidades de mudar, né? E que a gente pode melhorar muito. Nós não vamos parar por aqui, né? Nós não vamos parar nesse modelo, entendemos que a gente tem muito a crescer ainda, e eu acho que foi essa energia que o Dragons Grant colocou dentro do grupo Nefroclínicas, né? Perfeito. Fico muito feliz em ouvir isso e eu queria saber se tem alguma expectativa assim daqui para frente. O que Uhum, vocês pensam nessa expansão no VBHC como uma estratégia que eu entendo que foi adotada pela Nefroclínicas, né? uhum, Que vocês planejam agora, de linhas gerais, daqui para frente? aham. Márcia, o nosso sonho é criar a nossa IPO, a nossa Integrated Practice Unit, né? Então a gente, vou dar um spoiler aqui, nós estamos aqui planejando o nosso Kidney Center, né? Então espero que a gente consiga viabilizar esse sonho, esse projeto, né? Então a ideia é a gente ter uma IPO, onde a gente quer ter ali todos os profissionais que cuidam do nosso paciente, né? E o paciente renal, ele é cuidado por uma infinidade de profissionais. A gente quer ter eles com a gente, né? E eles querem estar conosco. A gente vê nos eventos do nefrocardio metabólico o quanto é gratificante, o quanto alavanca o modelo estar junto dos demais profissionais. Geriatras, intensivistas, os nutricionistas. Eu tenho aprendido tanto com os nutricionistas e os profissionais da educação física. Assim, é tão gratificante, instigante estar junto desse grupo que a IPO nossa, se Deus quiser, vai sair. Então, o nosso sonho é ter a nossa IPO, escalar o modelo, né? A gente está neste momento, né, em expansão do modelo, e escalar ele com qualidade, né? Como a gente disse aqui anteriormente, a gente chega numa localidade, a gente não consegue implementar esse modelo no dia um, a gente precisa de criar cultura de cuidado, baseada em valor nas regiões onde a gente chega. Nós estamos em São Luís do Maranhão, que eu falo que é um outro país. Nós estamos no Centro-Oeste, em Brasília. Nós estamos em Curitiba, abrindo a nossa caçulinha em Curitiba. Curitiba, nós temos as maiores referências em diálise peritoneal do Brasil. Então, assim, cada lugar é um contexto diferente. E isso é um desafio constante, diário, abrir e criar ali esse ecossistema de valor, né? De compartilhar valor, de criar valor. E o que nos gratifica muito, né? E que nos alimenta é ver cada uma dessas sementinhas ir crescendo. Brasília hoje já é muito diferente do que era 2 anos atrás, quando a gente chegou, né? E da gente começar a ser reconhecido como referência, né, de começar a ser indicado e falar, olha, conheçam a Nefroclínicas porque ela apresenta um modelo diferente, né? Então, são vários sonhos, mas a IPO, o nosso Kidney Center deve sair aí nos próximos, vamos dizer, aí, próximos anos, mas eu acho que vai ser rápido. Excelente, eu acho que são todos sonhos possíveis, pelo que a gente tem visto, e conhecido do trabalho de vocês. Então, Estevam, eu queria agradecer muito pela participação, agradecer especialmente por representarem tão bem o Brasil nesses eventos internacionais. Vocês sabem o quanto que é importante a gente traduzir para o nosso contexto a estratégia de VBHC, né? Parar de ouvir que isso só dá certo na Holanda ou que isso só dá certo, nos Estados Unidos. E, claro, esperamos vê-los em breve concorrendo ao Prize VBHC lá na Holanda, Uhum. e acho que esse é o objetivo dessa mentoria que vem junto com o prêmio, é preparar realmente e lapidar um projeto que já é tão bem implementado, né? Tem todos os princípios e que a gente só precisa, talvez, como você falou, criar esta camada extra de VBHC, né, para que vocês possam realmente, no futuro, ser vistos lá pela Holanda de novo, concorrendo dessa Que vez ao bom. prêmio. Muito obrigada e parabéns novamente. Eu que agradeço, Márcia, e tem sido uma experiência transformadora para a gente, inclusive como profissional de saúde, né? É muito bom a gente estar hoje
realizando aquilo que nos alimenta como profissionais de saúde, né? Então, o valor em saúde ainda tem esse retorno para o profissional, né? A gente trabalha com mais satisfação, com mais propósito, então eu que agradeço. É, Tenho certeza que nós vamos estar no Prize ano que vem, concorrendo, né? E espero que a gente esteja bem preparado para ganhar. Vamos ver. Tomara que a gente traga o prêmio para o Brasil. Perfeito. Muito obrigada, Estevão. Muito obrigado. Um abraço para todos.